Ele. E eu quero falar nessa noite, o tema da mensagem é esse: Evangelho de Deus versus o Evangelho do eu. Evangelho de Deus versus o Evangelho do eu. E eu quero ler com você Gálatas, capítulo de número 1 e verso de número 8. Eu fico muito feliz de pertencer a uma igreja que prega essas verdades. Eu fico muito feliz de ter um pastor, um líder que acredita nessas verdades. E eu falei, meu Deus, isso é algo muito poderoso. A gente precisa, como igreja local, refletir. Gálatas, capítulo de número 1, e nós vamos ler a partir do verso de número 8. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Paulo aqui, falando aos Gálatas, traz uma advertência tão importante que em 3 versículos ele repete isso. É algo tão sério, é algo tão importante que Paulo fala e repete. Ele falando aos Gálatas, a igreja que estava na Galácia, ele adverte, ele chama a atenção acerca de um outro evangelho, de um evangelho que não é o verdadeiro. Ele diz, olha, se um de nós, ele traz a responsabilidade, se um de nós trouxer, ou um anjo, um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, considere isso maldição, considere isso anátema, considere isso amaldiçoado, porque alguns da Galácia estavam voltando às velhas práticas, estavam se esquecendo do evangelho da graça e retornando para suas práticas, como se do seu esforço natural dependesse a sua salvação. Mas eu acredito que esse texto nunca foi atual, tão atual como hoje. Hoje nós vemos as pessoas querendo diluir o verdadeiro evangelho. Hoje nós queremos ver as pessoas querendo tornar algo mais diluído, algo misturado. Por isso hoje a importância de nós meditarmos acerca disso. Uma noite tão maravilhosa, tão especial, uma noite de ceia, porque aquilo que nós estamos fazendo é temporário, é passageiro, mas a pergunta é: nós estamos preparados para a volta dele? Nós estamos, ou será que a gente já acostumou a fazer mês a mês o que ele manda fazer, que a gente já se esqueceu disso? É tão lindo ali na salinha, irmão, na escolinha, os nossos filhos não estão sendo distraídos, eles estão sendo ministrados, eles estão sendo ensinados, eles estão sendo instruídos a partir da palavra de Deus. E aí esses dias um irmão veio falar comigo, esses dias o Manu veio todo sério para mim e falou: você já sabe da notícia? E o irmão preocupado, o que foi? Ele disse: Jesus está voltando, e é logo. Sabe, nós precisamos ter essa sensibilidade, ter essa responsabilidade. E hoje o que eu quero, com toda simplicidade, com toda humildade de coração, da mesma forma que eu fui ministrado por essa palavra, que o Espírito Santo também te ministre, e que a gente possa entender a configuração porque que a gente está andando, entender qual é o evangelho que nós estamos seguindo. Porque o evangelho do ego não salva, o evangelho do eu não salva. Então nós precisamos observar, pensar, refletir, meditar à luz da palavra. Quando nós falamos do verdadeiro evangelho, nós já partimos do ponto que o verdadeiro evangelho não se vive a partir do eu mereço, mas o verdadeiro evangelho se vive a partir do eu me arrependo.
O evangelho começa a se tornar vivo na nossa vida. Não é quando a gente acha, não, eu mereço, eu sou merecedor, eu tenho direito a isso. Não, é quando eu digo, eu me arrependo, eu entendo o que Ele fez, eu entendo o sacrifício, eu entendo a obra, eu entendo o plano de salvação e eu me arrependo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e verso 9 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Irmão, tem momentos da nossa vida que parece que vem assim, já viu a praia? Tem momentos que parece que vem um monte de onda grande, assim, uma atrás da outra, não vem? E às vezes dá até uns, como é que chama quando derruba assim? Tem um nome? Um caldo. Parece que vem um monte. A vida às vezes parece assim, não parece? Que vem vindo uma atrás da outra. Quando você está levantando, a outra vem outra e te derruba. E tem umas que faz a gente rolar, não parece? Mas deixa eu te dizer, existe tempos de refrigério da parte de Deus. Existe tempos de descanso da parte de Deus. Existem tempos de calmaria da parte de Deus. Aleluia, alguém pega isso? Alguém pega essa palavra, dá um glória a Deus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E o final do versículo 20 diz: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Eu quero declarar que através do arrependimento nós vamos provar de tempo de descanso, de tempo de refrigério, de tempo de renovo. Aleluia, glória a Deus. O verdadeiro evangelho, querido, ele fala muito mais, absolutamente mais sobre Deus do que sobre nós. Não é sobre a nossa vida, mas é sobre Deus. Não é sobre Deus fazendo a nossa vontade, mas o verdadeiro evangelho, ele traz para nós a realidade do que precisa ser vivido, é a vontade de Deus. É como Jesus, ao nos ensinar a orar, vai nos ensinar em Mateus, que ele diz: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é aí no céu. Será que tem pelo menos 5 ou 6 aqui nessa noite que querem atrair a vontade do céu para a terra, que querem atrair a vontade de Deus para a terra? Aleluia, eu creio que ambientes podem ser transformados, cidades inteiras podem ser transformados. Lembra, Lagoinha tem uma missão nessa cidade. Aleluia, 10% da população de Araucária rendidas ao Senhor Jesus, vivendo para a honra, glória e louvor do nome dEle, vivendo não a sua vontade, mas a vontade de Deus. O verdadeiro evangelho é aquele que nos vai levar a viver a vontade de Deus acima de todas as coisas. É aquele que sempre vai apontar para a vontade de Deus. Tem coisas que deixam o eu bem, mas que comprometem o nós. Hoje é noite de ceia. Por que eu falei que ao tomar a ceia a gente precisava analisar o corpo? Tem coisas que o eu fica bem, mas compromete o nós. Tem coisas que o eu fica feliz, mas o nós é prejudicado. E Jesus não chamou para nós nos reunirmos como um monte de eus. Jesus nos chamou para sermos nós. Nós, não é mais sobre um eu individual, é sobre sermos nós. Isso não fala de estar no mesmo lugar, isso fala de estar no mesmo propósito. Tem gente no mesmo lugar em propósito totalmente diferente. Não é sobre frequentar o mesmo lugar, é sobre adorar o mesmo Deus. Não é sobre cantar a mesma canção, é sobre cantar para o mesmo Deus. É sobre Ele, porque isso é o evangelho, é sobre Ele, não é sobre nós. O verdadeiro evangelho não é sobre a nossa vida. 1 João capítulo 2 e verso 17 diz: o mundo e a sua cobiça vão passar. Aí você tinha que dar um glória a Deus. Agora era a hora, irmão. O mundo e a sua cobiça vão passar.
aquilo que traz aflição, aquilo que faz você correr que nem um doido, ficar acelerado. Não, eu preciso. O mundo e a sua cobiça vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Aquele que vive a vontade de Deus vai permanecer. E aí então vamos entrar no Evangelho. Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus faz o convite. Jesus nunca impôs nada. Se você caminha achando que é imposto, caminha achando que é obrigado, você está errado, irmão. Você está no reino errado. Não, eu vim, né, porque tem que vir. Eu estou porque tem que estar. Eu frequento porque tem que frequentar. Eu faço porque tem que fazer. Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar. Olha Jesus falando. Tem discípulo nessa noite aqui? Quem quiser me acompanhar. Está entendendo? O verdadeiro evangelho não é vivido para quem precisa. O verdadeiro evangelho não é vivido por quem precisa. O verdadeiro evangelho é vivido por quem decide, por quem quer, por quem se posiciona. Ele está dizendo quem quiser. Ele não está dizendo para quem precisa. Ele está falando para quem quer. Irmão, precisar de Jesus, todos precisamos. Mas Ele não obriga a nada. Ele está dizendo, se alguém quiser me acompanhar. Ou seja, o verdadeiro evangelho é uma escolha. Não é uma imposição, não, é uma escolha. É uma decisão, é a melhor decisão da nossa vida. É a mais importante, mas é uma decisão. É uma decisão que nós precisamos tomar, que nós precisamos fazer. Então, não é Jesus que precisa que a gente viva o evangelho. Somos nós que deveríamos entender. Somos nós que deveríamos querer. Somos nós que deveríamos decidir. João capítulo 1 e verso 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para quem Ele deu o direito de se tornar filho? Para todos? Para os que precisam? Não, para os que creram. Quem quis, quem creu. Está entendendo? Andar no verdadeiro evangelho precisa ser decisão, porque só aguenta pressão quem entendeu a decisão. Só aguenta pressão quem entendeu que não foi sobre imposição, não, é sobre decisão. Eu decido seguir a Jesus. Tem alguém aqui que hoje quer se posicionar e dizer: eu decido, eu creio, eu quero. Então a aliança de Jesus não é com quem precisa. A aliança de Jesus é com quem crê. Não é sobre, tem muita gente que precisa, mas muitas das pessoas que precisam não querem. Precisar é uma coisa, querer é outra. Jesus não tem aliança com quem precisa, Ele tem aliança com quem crê. Ele tem aliança com quem quer, porque foi dado direito para quem? Para aqueles que o receberam, para aqueles que creram no seu nome. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, está escrito: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam de Deus. Todas as pessoas carecem de Deus. E Jesus deixou uma comissão para a sua igreja, a grande comissão: vai por todo mundo e pregue o evangelho a todos. Porque todos precisam ouvir a verdade, todos precisam conhecer a verdade. Mas ele concluiu o texto dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Você vai pregar o evangelho a todos, porque todos precisam ouvir. Mas quem crer e for batizado será salvo. Batismo não salva. Não é por ser batizado que vai ser salvo, mas batismo é a posição de alguém que compreendeu salvação.
de alguém que entendeu o valor da salvação, de alguém que está dizendo: eu compreendi, e evangelho é decisão, então eu decido, eu quero me posicionar, eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Domingo que vem nós vamos ter batismo nas águas aqui, domingo de manhã, e domingo à noite nós vamos receber mais de 40 novos membros, aleluia. Eu acho que nessa hora você podia aplaudir, você podia fazer festa, você podia celebrar, aleluia. Pregue o evangelho, quem crer, decisão, vai ser batizado, decisão, está entendendo? É posicionamento. Então Jesus está dizendo o quê? Quem quiser. Jesus não obriga ninguém, é um convite. Olha, quem quiser vir após mim. E como ele começa? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Está entendendo por que tem que ser decisão? Porque senão você vai dizer: me colocaram nessa e agora eu ainda tenho que me negar. Não, é você quem decide, é você quem escolhe. Eu escolho, querido. Negar a nós mesmos é a segunda melhor de todas as decisões que nós podemos fazer, depois de decidir seguir a Cristo, porque Deus nunca vai fazer a gente abrir mão de algo em detrimento de algo pior. Deus nunca nos fará abrir mão de algo por algo inferior. Você já pensou Deus dizendo: não, abre mão desse eu teu aí tão maravilhoso, você é tão lindo, você é o ursinho de pelúcia, você é o cuticute de Jesus. Ele nunca vai nos fazer abrir mão em detrimento de algo pior. Aquilo que Ele tem é melhor. O seu eu que está em Deus é muito melhor que o seu eu natural. Aquilo que é plano de Deus, aquilo que é vontade de Deus é superior. Só que às vezes a gente não quer perder o prazer momentâneo, imediato, porque o eu, o ego, né? A gente quer viver o prazer agora. A gente quer viver o prazer nesse momento. Sabe, já viu uma criança, se você chegar hoje aqui para ela, aí 4, 5 anos, e falar para ele assim: olha, eu quero te presentear e eu vou te dar uma escolha. Você pode receber hoje uma bolinha pula-pula, sabe aquelas bolinhas pula-pula, daquelas maquininhas que é R$2, ou você pode receber no final do ano um PlayStation 5. Sabe o que uma criança vai escolher? A bolinha pula-pula, porque ela quer agora, ela quer sentir o prazer nesse momento, ela quer a alegria momentânea. Então ela abre mão de algo maior por algo menor agora. E aí a gente fala: é uma criança. Não, tem muito homem barbado, muita mulher grande abrindo mão de algo maior para frente por algo inferior hoje, permanecendo com algo que vai. E sabe o que acontece com a bolinha? Ela pula tanto que daqui a pouco perde. Tem gente que abriu mão de algo maior para viver algo inferior e já até perdeu o inferior. É noite de despertamento, é noite de despertarmos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Você pega isso, Lagoinha, você pega essa palavra, é para você, é para mim, é para a nossa vida. Então, aonde começa? Como é que começa a seguir? No verdadeiro evangelho, começa com negar a si mesmo. Mas no egogelho, no evangelho do eu, o eu quer aparecer, o eu quer ser reconhecido. No egogelho, o eu quer ser reconhecido, mas no evangelho, o eu precisa ser negado. No egogelho, o eu quer ser o centro, mas no verdadeiro evangelho, ele precisa ser negado, ele precisa ser deixado de lado. Efésios capítulo 2, versos 6 a 7 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode dar um amém por isso? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Que em Cristo nós fomos
nas regiões celestiais. Mas existe um lugar. Nós não estamos assentados com Cristo, estamos assentados em Cristo. É nele, é sobre ele. Existe um novo posicionamento, mas é em Cristo. Consegue entender? Existe uma nova posição, mas essa posição só existe em Cristo. Se tem nova posição, é porque tem Cristo, porque sem ele não tem nova posição, sem ele não tem nova condição, sem ele não tem nova vida. Porque sem ele nós nada somos. E sabe por que isso aqui é tão importante falar? Porque no evangelho do eu, a gente vai valorizando as nossas habilidades, a gente vai valorizando a nossa capacidade, os nossos talentos, a gente vai capacitando, vai valorizando os nossos relacionamentos, a gente acha é acerca da gente, e Cristo vai sendo tirado de cena. Existem algumas mensagens que já nem falam mais de Cristo, que já não fala mais do pecado, que já não fala mais de inferno, que já não fala mais da necessidade de arrependimento. Homens cheios das suas vaidades, cheios dos seus conhecimentos naturais, cheios das suas habilidades, tirando Cristo de cena, tirando Cristo do lugar que é dele, e agora ele não tem mais lugar. Pessoas tão cheias de si, cheias dos seus ministérios, cheios das suas revelações, cheios das suas profetadas, que Jesus vai sendo deixado de lado, e aí isso vai tomando uma dimensão que nos assusta. Por isso nós hoje temos que olhar para a nossa vida, qual é o evangelho que nós estamos vivendo, porque o evangelho ele exalta o eu, mas ele rebaixa a cruz. Quantas mensagens nós ouvimos por aí hoje sobre a cruz? Quantas mensagens nós ouvimos a respeito de carregarmos a nossa cruz? Quantas mensagens nós ouvimos que nos fazem arrepender? Gálatas capítulo 6, verso 14, Paulo diz: quanto a mim, olha quem está falando, irmão Paulo, o homem que escreveu mais de 50% do Novo Testamento, um homem cheio de experiência, cheio de vivência, ele está dizendo: gente, quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo meio da qual eu fui crucificado para o mundo, e o mundo para mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Se tem alguma coisa para se gloriar, é só na cruz de Cristo, é só sobre a cruz, aonde eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Se tem algo que deva ser gloriado, é só isso. Sabe, não existe motivo, não existe razão alguma para acharmos que poderíamos nos gloriar de qualquer coisa, irmão, porque em tudo nós dependemos de Deus. Eu vou repetir: em tudo nós, Lagoinha Araucária, dependemos de Deus. Em todas as coisas nós dependemos dele. É muito perigoso, porque o evangelho do eu, ele troca o lugar de sacrifício pelo altar da performance. Já pensou? Ele troca o lugar de renúncia, de entrega, de sacrifício pelo lugar, pela plataforma de performance. E eu sei que nesse momento você está me olhando dizendo: pastor, mas você está na plataforma. Mas deixa eu te dizer algo: 45 minutos, 60 minutos nessa plataforma não definem a minha vida com Deus. 45 minutos diante de pessoas não define a nossa vida com Deus. O que define é aquilo que nós manifestamos todos os dias, todas as horas, através da nossa vida de fato, vivendo sim diante dos homens, mas manifestando a Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas eu não subo numa plataforma. Mas você tem uma plataforma na sua mão. Você troca o lugar de sacrifício pela plataforma da performance. Nós queremos ser performáticos quando Ele nos chama para ser santos. Sede santos, porque Deus é santo. Sejam santos, porque Ele é santo. Sabe, é uma vida
Hoje a gente acha que os nossos status são tão importantes, né, irmão? Hoje a gente acha que o que tem poder para manifestar a vida de Deus, para apontar a vida de Deus, é os nossos status. Mas nós nos esquecemos que o livro da igreja primitiva não se chamava Status dos Apóstolos, mas se chamava Atos dos Apóstolos. E mais, pode ser chamado Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. O mundo não precisa de status, o mundo precisa de atos. E sabe o que é pior? Muitas vezes os nossos status não condizem com os nossos atos. Deus não está lendo status. O mundo não precisa de status. O mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia, ele clama, ele tem expectativa da manifestação dos... E quem são os verdadeiros filhos? Aqueles que creram, aqueles que o receberam, aqueles que creram. Sabe, o nosso status pode até impressionar pessoas, mas não toca a Deus. Por isso hoje é noite de a gente pensar, porque no evangelho do ego é isso que vale, a curtida, é os seguidores. Hoje a gente tem 500 seguidores do lado de dentro, mas às vezes não tem 3 seguidores do lado, 500 seguidores do lado de fora, mas não tem 3 seguidores do lado de dentro. Porque as pessoas se impressionam com o nosso status, mas quem vive com nós conhece os nossos atos. Quem está lá fora diz, uau, que status lindo, mas quem está dentro está dizendo, que ato é esse? E mais, irmão, o Espírito Santo não está interessado nos nossos status. Quem aqui, você patrocinaria um cartaz de publicidade de bebida alcoólica? Alguém faria isso aqui? Você colocaria o teu nome na propaganda de uma bebida alcoólica, de pornografia? Alguém faria isso? Não, porque nós não colocamos o nosso nome naquilo que nós não concordamos. De igual forma, o Espírito Santo também não. De igual forma, o Espírito de Deus, o Espírito que é santo, não, ele não vai balizar aquilo que ele não aprova, ele não vai assinar. A pessoa pode se emocionar, mas emoção é diferente. Emoção é uma coisa, Deus não está chamando uma igreja para emocionar o mundo. Nós somos uma igreja que temos poder do céu para transformar o mundo. Não, eu vou repetir, Lagoinha, Araucária, pega essa. Nós somos a igreja que debaixo do poder de Deus tem poder para transformar o mundo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei e sararei a sua terra. O que sara a terra não são os nossos status. O que sara a terra é o nosso clamor, é o nosso arrependimento, é a nossa prostração diante de Deus. Tem alguém aqui que pode clamar, tem alguém aqui que pode orar, tem alguém aqui que pode abrir a sua boca e dizer: Senhor, sara a nossa nação, sara a nossa terra. Pastor, você está querendo dizer que é errado por status? Não, eu só estou querendo dizer que se seus status não estiverem condizendo com os seus atos, exclui. Se aquilo que você faz leva alguém ao escândalo, não faça. O evangelho do ego tem a ver com curtidas, tem a ver com seguidores. No evangelho do ego, o pastor Jonathan pregou esses dias aqui sobre a cabeça do jumento, né? E ele falou do history. Tem crente que hoje se alimenta de history, de rios. Se alimenta de history, de rios, e quer se manifestar no status. Não, irmão,
Mas no verdadeiro evangelho, a gente se alimenta de capítulo, a gente se alimenta de versículo, a gente se alimenta da palavra, a gente se alimenta da presença, e a gente manifesta com vida, com vida, com vida, testemunhando acerca de Cristo. A manifestação é através. Olha, essa irmã é tão linda no status, mas no real, às vezes é tão orgulhosa. Não estou falando que ela é um amor, meu amor, linda, maravilhosa. Mas às vezes, nossa, que doce, olha só que bênção no status. Mas aí quando está junto, será que manifesta Cristo? Será que anda como Cristo andou? Será que passa como Cristo passou? Será que se importa como Cristo se importou? Será que está olhando para o próximo? É sobre Cristo, é sobre uma vida, é sobre testemunhar. Deus não nos chama para uma vida de performance, Deus nos chama para uma vida de testemunho. Ele não disse que o poder viria para a gente ter performance. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder não vai ativá-los para uma vida de performance. Esse poder virá. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu amo isso, porque começa de dentro para fora. Jerusalém, Judeia, Samaria e aí sim os confins da terra. Por que a gente gosta dessa plataforma? Porque nessa plataforma a gente alcança os confins da terra, e os confins da terra não nos conhecem. A gente não alcança o sogro, o vizinho, o amigo de trabalho, porque eles nos conhecem. Mas nós queremos alcançar os confins. Não, irmão, é daqui, ó, é de dentro para fora. A revolução vai começar na tua casa, a revolução vai começar na tua família, a revolução vai começar no teu bairro, na tua cidade, em nome de Jesus. Alguém crê nisso? Alguém pega isso? É de dentro para fora. Eu falava aqui do Kids, irmão, que maravilha o que está acontecendo. Famílias que estão se decidindo por essa igreja, por aquilo que as crianças estão vivendo ali atrás. Crianças voltando para casa e testemunhando. Os homens reclamam, crianças testemunham. Como é que foi o culto? Como é que foi a escolinha? Mãe, bênção demais. Foi tão bom que eu entreguei minha vida para Jesus. Foi tão bom que eu me reconciliei com Ele. Olha os homens conversando. Como é que foi o culto? Não gostei muito, né? O pastor gritou, o louvor desafinou. No evangelho é assim. No evangelho é sobre a gente, mas no evangelho é tudo para Ele, é tudo sobre Ele. 2 Timóteo 1:8 diz: portanto, não se envergonhem do testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suportem comigo os sofrimentos pelo evangelho. Sabe, Deus não espera que a gente seja crente apenas de domingo. Glória a Deus que você está aqui, irmão. Diz um aleluia, dá um glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus pela vida dessa pessoa que está aí do teu lado, que veio para cá nesse domingo, que está celebrando, que está adorando, que está ouvindo da palavra. Glória a Deus pela sua vida. Mas Deus não espera que a gente seja um crente só de domingo, porque num ano nós vamos ter 50 domingos. Deus não quer ter só 50 dias com a gente. Ele quer a gente 365 dias no ano, 30 dias no mês, 24 horas por dia. Ele quer a gente. Irmão, por que o Espírito Santo vem habitar dentro? Por que o Espírito Santo vem fazer morada? Não, porque não, é para só quando você quer. Não, Ele quer estar com a gente o tempo todo. E mais do que está, Ele quer guiar. Porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. A maior função do Espírito Santo na nossa vida é nos guiar, é te guiar. O Espírito Santo não quer fazer de você guia, Ele quer guiar a sua vida. Ele quer fazer de você alguém, Ele quer conduzir a sua vida. Então Ele não espera que a gente seja só no domingo.
Mas o evangelho, irmão, ele coloca a autoestima acima do arrependimento. O que importa é eu estar bem. O que importa é eu me sentir bem. Não é sobre se arrepender, não. É sobre estar bem. Falei das criancinhas e vou repetir. Sabe o que acontece aqui toda semana? Toda semana tem crianças se decidindo por Jesus. Toda semana. Crianças novas. Crianças novas que vêm e se decidem. Eu gosto muito de ouvir acerca da escolinha, porque para mim é o coração da igreja. Está aqui os jovens ali, os pastores do futuro vão pegar uma igreja cheia do Espírito Santo, porque nós temos crianças cheias do Espírito Santo, jovens cheios da presença. Vai ser muito bom. Eu estou pedindo, Senhor, me guarda até os 85, 90, que eu quero ver essa turma. Eu quero ver, em nome de Jesus, ainda vou ter pique, nem que seja com a bengalinha, mas eu vou correr, vou dar meus pulos. Cadê o seu Toninho? Aqui, o seu Toninho, ó. Mas sabe o que acontece ali toda semana? Tem gente que tem crianças se rendendo a Jesus, e elas vêm e me contam, elas vêm e compartilham, porque elas sabem do que a gente quer ouvir. E aí algumas dizem assim: só que a gente está em crise, porque toda semana tem criança nova, só que tem muitas crianças que toda semana querem fazer de volta. E aí a gente fala, aí na hora a gente já fala, também é criança. Só que Jesus disse que se nós não fôssemos semelhantes a eles, nós não herdaríamos o reino de Deus. Aí a gente orando, sabe o que a gente entendeu? Que cada vez que uma criança erra, ela entende que ela precisa ela tem o entendimento da necessidade de arrependimento. Você entendeu? Cada vez que ela tem criança que fala ali, eu menti, eu estou mentindo. E aí eles ensinam. Aí quando ela entende, o que ela fala? Não, então eu quero me reconciliar. Sabe, talvez é isso que nós precisamos, porque deixa eu dizer para você algo: nunca será demais se arrepender. Se arrepender nunca vai ser demais. É que a gente pega uma configuração e a gente fala assim: eu me converti em 2005 e me arrependi lá. Não, irmão, arrependimento é diário, arrependimento é toda hora, arrependimento é todo momento, arrependimento é em todo instante. Puxa, acabei de fazer o que não devia fazer, acabei de falar o que não deveria falar, preciso me arrepender. No nome de Jesus, que nessa noite o nosso coração seja como de uma criança, puro, sincero, íntegro, verdadeiro, reconhecendo a necessidade, porque existe perdão. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No evangelho, a gente quer agradar a todos. No evangelho do eu, a gente quer agradar a todo mundo. No evangelho do eu, a gente quer ficar bem com todo mundo. Mas no verdadeiro evangelho, nós queremos agradar a Deus. Nós queremos estar bem com Deus. Paulo disse em Gálatas, que eu li no versículo 10, 1 e 10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você entendeu? Você entendeu esse final? Paulo dizendo assim: se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, eu não seria servo de Deus. Sabe o que ele está falando? De incompatibilidade. Não é compatível viver uma vida querendo agradar a todo mundo e ainda assim ser servo de Deus, vivendo uma vida querendo agradar a todo mundo e achando que está agradando a Deus. E eu acho lindo porque ele diz, né? Se eu ainda estivesse procurando. Talvez Paulo está dizendo assim: um dia eu já tive, um dia eu já andei procurando agradar a homens, um dia eu já andei preocupado com o que pensavam de mim, um dia eu já andei preocupado com o que iriam dizer de mim, eu já andei preocupado com a minha reputação, por isso eu fazia o que fazia. Mas agora Paulo é alguém que sabe, porque ele vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, já não tem mais a ver comigo. Hoje tem gente que tem medo do cancelamento. Mas se eu confrontar, não vai mais falar comigo. Irmão, vou te dizer uma coisa: quem não está com você não vai estar de qualquer jeito. A gente sabe quem está e quem não está. Então, quem não está, não é porque você vai agradar que vai estar.
Sabe, mas é muito perigoso isso, porque tem gente que fica tentando estar bem com todo mundo, só que talvez esquece que isso está te deixando mal com Deus. Às vezes ficar bem com todo mundo te deixa mal com Deus. Está cheio de coisa errada e está querendo ficar bem. Está cheio de mentira e está querendo ficar bem. Está cheio de fofoca e está querendo ficar bem. Está cheio de engano e está querendo ficar bem. Sabe, nós precisamos nos posicionar. Isaías 51 e verso 58 e verso 1, o profeta diz: grite alto. Quem gosta de gritar aí aqui além de mim? Alguém gosta de gritar aí? Aleluia. Então é Deus dizendo: grite alto, não se contenha. Já pensou? Você vive assim, ó. Ai, eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou perder. Se eu falar, vão me cancelar. Se eu perder, vão me rejeitar. Se eu perder, eu vou ficar sozinho. Deixa eu te dizer algo. Ainda que você fique sozinho, mas fique com Deus. Se for para ficar sozinho, para ficar com Deus, você está muito bem acompanhado. E Ele vai dizer: grite alto, aleluia, não se contenha, levante a sua voz como trombeta. Tem alguém aqui nessa noite que debaixo do poder do Espírito Santo vai se levantar, vai abrir a sua voz para gritar, para anunciar, não vai se conter. Mas deixa eu terminar o versículo. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncia ao meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó os seus pecados. Sabe por quê? Precisa ter voz, precisa bradar, precisa apontar, porque só entende necessidade de salvação quem entende que é pecador. Só entende necessidade de salvação quem entende que está perdido. Existe um mundo lá fora perdido, existe um mundo lá fora perdido, mas existe um Salvador. Existe um Salvador que já fez, e nós precisamos proclamar. Mas às vezes a gente está tentando ficar bem. Irmão, pega isso, irmão, com muito amor e carinho. Encha de amor e carinho nas minhas palavras. Muitas vezes o ficar bem com todo mundo tem mais a ver com eu do que com Deus. Porque Jesus, querendo ficar bem com todo mundo, não liberou tudo para quem precisa. Ele não disse: olha, para ficar bem com todo mundo, vem todo mundo me seguir de qualquer jeito. Quem precisa vem e me segue. Não, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Não é sobre ficar bem com todo mundo, é sobre apontar para que todo mundo fique bem com Ele. E às vezes no ficar bem com todo mundo, a gente está ficando mal com Deus. Eu não consigo imaginar sequer João Batista tentando ficar bem com Herodes. Aí, Herodes, vou ficar bem com você, tá? Adúltero. O que você está vivendo é engano, o que você está vivendo é mentira. Mas se houver arrependimento, tem salvação. Se houver arrependimento, tem salvação. Aleluia. Não queira ser um João Batista nessa geração, se você quer ficar bem com todo mundo. Não, você está errado, mas tem salvação. Eu não consigo imaginar Elias querendo ficar bem com Jezabel, porque a minha Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Não vai tentar ficar bem. Sabe, mas às vezes a gente está dizendo assim: não, mas se eu fizer vão me cancelar, se eu falar eu vou perder o cargo, se eu falar eu perco o emprego, se eu falar eu perco a bonificação, se eu falar eu perco o recurso. Deixa eu te dizer, irmão, se preciso for, perde a cabeça, mas não perde a salvação. Perde o que tiver que perder, mas não perde a eternidade com Jesus. E se vai aplaudir, aplaude melhor, que é para Jesus. É Ele que é digno de receber o louvor, é a Ele que nós estamos glorificando. Perde, irmão, perde, porque no verdadeiro evangelho, aquele que perde é o que ganha. No verdadeiro evangelho, o que chora é o que está feliz. No verdadeiro evangelho, o último é que vai ser o primeiro. E às vezes nós estamos na configuração do egogélio, porque o egogélio alimenta um orgulho espiritual.
No evangelho, a pessoa é orgulhosa espiritualmente. Sabe, ela até espiritualiza, mas ela vive uma vida orgulhosa. A gente espiritualiza, e o Espírito Santo está me mostrando. O Espírito Santo me diz, o Espírito Santo me deu cor, me deu dica de receita. Irmão, o papel do Espírito Santo é nos santificar. Se tem alguém que o Espírito Santo quer revelar a vida, se tem alguém que o Espírito Santo quer liberar a profecia, é de nós sobre nós. Arruma a tua casa, arruma a tua casa, arruma a tua casa, arruma a tua casa. É sobre nós, é para o lado de dentro. Eu fico pensando, o Espírito Santo, não, agora eu tenho que, a cor da roupa, não é espírito stylist. O Espírito Santo agora receita de bolo. Não, não é espírito Masterchef. É Espírito Santo de Deus. A principal, olha para mim, a principal obra do Espírito Santo é nos santificar. Por que a gente está querendo fazer na vida dos outros aquilo que só Ele pode fazer? Permita que Ele faça na sua. Permita, tem gente dizendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano, uma palavra do Espírito Santo vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Talvez você já perdeu a tua cruz faz tempo, de tão preocupado que você está com a cruz do outro. Está querendo cuidar da cruz do outro, está querendo da cruz do outro, esqueceu da tua. Jesus não falou para você carregar a cruz do outro. Vamos levar o fardo sim uns dos outros. Ajudar a carregar. E carregar é papel de servo. Carregar é papel de alguém que entendeu. Então às vezes a gente tem revelação de Deus para a vida de todo mundo, menos para a nossa. Menos para a nossa casa, menos para a nossa família, menos para a nossa vizinhança, menos para aqueles que estão. Por quê? Porque nós queremos o eu ser o centro. Nós queremos que as coisas apontem para nós. Nós queremos que as pessoas nos... Irmão, vamos falar. Ainda se as revelações fossem para... Hoje nós estamos vendo gente morrendo no adultério, na pornografia, na prostituição. Hoje nesses jogos de apostas, irmãos, cadê os profetas de verdade para levantar e dizer, isso aí vai acabar com a tua vida, isso aí vai acabar com a tua família? Não, a gente vai abraçar e dizer, fica tranquilo que vai dar tudo bem. Não, se não mudar de vida, não vai ficar tudo bem. Se não mudar de postura, não vai ficar tudo bem. Para ficar tudo bem precisa haver arrependimento. João Batista não vai dizer, Herodes, continua vivendo assim que algo vai acontecer e vai ficar tudo bem. Não. Gente, continua, está lá batizando, fica assim. Não, arrependei-vos, raça de víbora. Muda de vida. Existe uma vida nova em Cristo Jesus. Existe um reposicionamento. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, está aí, os homens serão egoístas. Será que isso está por vir? Serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, precipitados, soberbos, mais amantes do prazeres do que amigos de Deus. E aí olha o que ele diz aqui, verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo diz, destes se afasta. Tem uma aparência de piedade, que lembra que eu disse? No evangelho a gente espiritualiza. Há uma manifestação do lado de fora. Há um jargão na nossa língua, mas não há uma intencionalidade no nosso coração.
não há uma profundidade na nossa essência. Então, no evangelho não se confronta pecado, não se confronta mentira, não se confronta a falação, a fofoca, a maledicência, porque tudo isso é pecado. Não se confronta o adultério, a pornografia, os vícios. Não se confronta o sexo antes do casamento, porque isso é pecado. Mas no evangelho, tem a ver com o prazer, tem a ver com a autoestima. Sabe, a gente gosta de ouvir: você é abençoado, você é ungido, você vai prosperar, você vai se dar bem, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Mas quando começa a falar de pecado, a gente entorta o nariz, irmão. A gente não quer ouvir, a gente vai saindo de lado, né? Sabe, tudo isso é uma realidade. Deus quer nos abençoar, tudo isso é uma realidade. Deus tem planos de prosperar a nossa vida, tudo isso é uma realidade. Com Deus nós vamos romper e crescer, mas nós precisamos parar com a mentira, precisamos parar com a fofoca, precisamos parar com a falsidade, precisamos parar de viver uma vida de engano. Sabe, a gente traz para a gente que é líder, irmão. Graças a Deus está crescendo os líderes dessa igreja e vai crescer cada vez mais no nome de Jesus. Nós vamos começar daqui a pouco o Legacy Up, né? Vai ter os cultos do Legacy normal e uma vez por mês vamos ter o Legacy Up para os jovens casais. Que maravilha! E daqui a pouco é mais líder. Mas sabe, o líder também precisa entender o perigo desse evangelho, porque líder não é estrela. Eu vou repetir: líder não é popstar, líder é servo. Líder é aquele que precisa servir primeiro, irmão. E eu sou líder. Isso aqui, eu olhei para dentro de mim. Pastor André falava lá, sabe quem faz dos líderes popstar? É a própria igreja. Deixa eu tirar uma foto com esse, deixa eu tirar uma foto com aquele. O pessoal critica tanto a área da Lagoinha lá, mas o sujeito entra para cultuar, não consegue cultuar, porque as pessoas querem tirar foto, porque o ser humano tem essa tendência, né, de idolatrar. Sabe, mas líder é servo. No evangelho, o evangelho coloca o homem no centro, mas no evangelho só Jesus é o centro de todas as coisas, só Ele é. O evangelho é o evangelho do eu, mas o verdadeiro evangelho é dele, por ele e para ele. No evangelho eu, mas no verdadeiro evangelho é dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém. É sobre ele, não é sobre nós. No evangelho, queridos, infelizmente existe comparação de igreja. Tem crente que briga com outro crente por causa de tamanho de igreja, de números de membros, por causa de pastor. Deixa eu te dizer uma coisa: aonde está escrito na Bíblia que aonde tinha multidão era que Deus estava? Aonde está escrito na Bíblia que aonde tinha muitas pessoas é que Jesus estava? Glória a Deus, estamos com um culto cheio aqui à noite, um culto cheio de manhã, mas isso não quer dizer nada a respeito de nós. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus estava aonde estava cheio? Não, a minha Bíblia diz, Jesus fala: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei entre eles. Jesus não disse que estaria no meio de grandes números. Jesus disse que estaria onde houvesse um propósito, e esse propósito é o nome dele, é o reino dele, é o evangelho dele. Pessoas não reunidas no seu eu, mas reunidas no nome de Jesus. A pessoa se deixa levar por estética, tamanho, aparência, mas Deus vê o coração. 1 Samuel 16:7. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Então, irmão, que a grandeza da obra não substitua a pureza do altar.
Não é sobre quão grande está acontecendo, está vivendo, não. Que isso não substitua a pureza do altar, a entrega, a renúncia. Sabe, o nosso lugar é no quarto secreto, é estando com Deus. Não é o quanto eu ministro no dia a dia, não. É o quanto Deus ministra na minha vida. Porque enquanto Ele ministra, quando você sai para ser mãe, você está ministrando. Quando você sai para ser irmã, você está ministrando. Quando você sai para ser uma empregada, você está ministrando. Quando saímos como homens de Deus pela rua, Ele está ministrando a partir daquele que Ele ministrou em nós. Passa tempo com Ele. Valorize a vida de intimidade com Deus. Se tem alguém que nós precisamos buscar agradar, é a Deus. Sabe, Deus nunca mandou a gente ser grande. Deus nunca mandou a gente fazer sucesso. Mas Ele nos disse: sejam santos, porque eu sou santo. Não é sobre ser grande, é sobre ser santo. Sabe qual é o pior engano? O pior engano não é o pecado escandaloso, que a gente quando vê hoje nós vivemos tempos onde o pecado de muitos estão expostos por aí, e muitos quando olham falam: olha lá. Sabe, o maior engano não é o pecado escandaloso, mas é o ego disfarçado de santidade. Esse é o pior engano. Não é o pecado que está aparente, mas é o ego que está disfarçado de santidade, que está escondido por trás de uma farsa de santidade. Você já parou para pensar no nome da nossa igreja, irmão? Lagoinha. Lagoinha. Você sabe o que significa Lagoinha? Nada. Sabe o que significa Lagoinha? Uma pequena lagoa. Não significa absolutamente nada. Pastor André estava com o pastor da Elevation essa semana. E aí com ele o pastor da Elevation falou assim: Pastor André, o que significa o nome da sua igreja? E ele disse: nada. Pequena lagoa não significa nada, mas é a partir do nada que Deus pode fazer grandes coisas. Talvez hoje você olhe e diz: eu não tenho um grande sobrenome, eu não tenho uma grande profissão, eu não tenho um grande currículo, eu não tenho uma grande expectativa. Ninguém está dizendo para você viver no zero, no nada, não se preparar para nada. Mas eu estou compartilhando. Nunca pense mais acerca de si mesmo. Nunca pense: é o meu nome, a minha posição. Não, eu já disse, Lagoinha não é nada, mas o nome que está acima de Lagoinha, esse nome tem poder, esse nome tem poder. A esse nome um dia todo joelho vai ter que se dobrar, a esse nome um dia toda língua vai ter que confessar que só Jesus é Senhor. No evangelho do ego, a gente só quer a bênção, sem compromisso, sem rendição, sem cruz. Filipenses 1:29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Você entende o que ele está dizendo? Que é um privilégio sofrer por Cristo. Tem gente hoje que quer correr de sofrimento. Não, eu sofrer, não, se é por Cristo, é um privilégio. É um privilégio, tudo que Ele fez é um privilégio, a vida que Ele nos deu é um privilégio, não apenas crer, mas sofrer. E Mateus termina lá dizendo isso: então, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer seguir Jesus tem cruz. Quem quer seguir a Jesus tem cruz. No evangelho, Jesus é o que? É o mordomo. É aquele que faz o que a gente pede, é aquele que dá o que a gente quer. Mas no verdadeiro evangelho, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o pão do céu, Ele é o caminho, a verdade e a vida. No evangelho é Senhor me dá, Senhor faz isso. Mas no evangelho é: seja feita a tua vontade. O evangelho forma seguidores, consumidores e não discípulos. Eu dizia há pouco, no evangelho tudo tem que agradar o homem. O louvor, o ambiente, a cadeira. O pastor André falava do Kids, do Orlando.
Não vou mais na Lagoinha Orlando porque tem que parar o carro longe. Não vou mais na Lagoinha Orlando porque o professor da escolinha tratou mal meu filho. E ele diz assim: e você sabe o filho que tem? Porque no Evangelho a gente quer ser agradado. No Evangelho é sobre a gente. No Evangelho a mensagem tem que me agradar, a escala tem que me agradar, os voluntários tem que... Irmão, você já viu que só falta a gente dizer assim: por favor, fica com a gente? A gente faz um café de novos membros, faz um banquete, a gente recebe, a gente fica na porta, uns voluntários tão bonitos ali, ó, sorrindo. Você está falando isso, pode dar um aplauso a Jesus pelo nosso staff? Isso, dá um aplauso bem forte a Jesus pela nossa equipe de voluntários. E a gente está ali sorrindo, te abraçando. Só falta dizer: por favor, fica com a gente. Não é assim. Sabe, a gente precisa entender por que nós estamos aqui. Nós não estamos por algo que Jesus possa fazer. Nós estamos aqui porque todos os dias nós nos lembramos daquilo que Ele já fez. Eu não vim para receber algo que Ele pode fazer. Eu vim por aquilo que Ele já fez. João 6,26 diz: respondeu Jesus: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não condicione a sua fé naquilo que Ele pode fazer, mas condicione a sua fé naquilo que Ele é. Porque quando você condiciona a sua fé naquilo que Ele é, o fazer é consequência. O fazer virá, vai acontecer. Gálatas 1:8, repetindo, Paulo diz: mas ainda que um de nós, ou um anjo, vos anuncie qualquer outro evangelho, um evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Todo evangelho sem cruz, sem arrependimento, é maldito. Você pode se colocar de pé no seu lugar? No verdadeiro evangelho tem cruz. No verdadeiro evangelho tem sofrimento, mas é o único que pode nos conduzir à vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer não significa não sofrer, perecer significa não morrer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho é viver sem morrer, mas o evangelho é morrer para viver. Talvez para você a cruz possa parecer lugar de sofrimento, mas ela é lugar de vitória. Talvez para alguns a cruz pareça lugar de perda, mas ela é lugar de ganho. Talvez a cruz pareça lugar de fim, mas deixa eu dizer, é lugar de uma nova história, de um novo início, de uma nova jornada em Cristo Jesus. E antes de orarmos, se para algo bom acontecer na tua vida, se para algo bom acontecer na tua vida, você precisar permitir coisas erradas, você precisar de jeitinhos exclusos, repense, reavalie, reveja qual evangelho você está vivendo. Fecha teus olhos.